vontade, muito conforto espiritual, para a gente iniciar com duas preces. A primeira, a prece da esperança, e em seguida, o Pai Nosso espiritual. Senhor, quero viver da esperança, mesmo nas situações dolorosas, porque sei que a tempestade sucede à calma, ao sofrimento o alívio, à prova a recompensa. Quero pertencer à comunidade dos discípulos do Cristo, que acolherão a fé no Deus vivo, bom e verdadeiro, e levá-la pelo meu viver como sinal de esperança para todo esse mundo. Senhor, quando colocais uma pedra em meio à minha caminhada, não é para nela eu tropeçar e cair, mas para com ela construir o restante da estrada. Mas se eu cair, Senhor, não me levante, apenas permaneça ao meu lado, para quando eu me reerguer, eu dê valor à minha vida. Por isso, infundi-me aquela fé de valorizar o meu viver pela alegria, pela bondade e pelo amor, pois em vós está a minha esperança. Por Cristo, nosso Senhor. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcelos, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Que cumpra o seu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amarmos nossos irmãos que vivem longe do bem. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da tua cruz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos à Lei de Amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos e os mártires ébrios de esperança desceram ao cimo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos
porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado o seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos, e aqueles, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os gênios latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando, senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que de bens terrestres, levar-vos à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Meus irmãos, então a gente continua nessa concentração, nesse silêncio, porque o nosso irmão começa os trabalhos. Convidamos então a Nancy para que ela possa dar início à exposição sobre obsessão, que é o tema escolhido para essa noite. A gente pede para que, se puderem desligar o celular ou colocar no silencioso, a gente agradece. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja, permaneça no coração de cada um de nós. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema obsessão. Mas eu gostaria que fosse uma conversa. Eu vou começar e, por favor, vocês me ajudem, façam perguntas, que fique melhor para a introdução do assunto. E a gente vai começar conversando sobre o que é obsessão. O que essa palavra quer dizer? E a obsessão, ela é uma influência, uma ação persistente de um espírito sobre outro espírito, ou sobre um grupo, né? Sobre um grupo de pessoas, sobre uma pessoa, sobre um grupo de pessoas, de forma que há uma ação sobre outro, de um espírito sobre outro espírito. Mais comumente de um espírito desencarnado com um espírito encarnado. Ou seja, dos espíritos em relação a nós. É a forma mais comum. E essa ação, gente, ela é a obsessão, que é chamada obsessão, é a ação de um espírito ainda ignorante, um espírito maléfico. Porque nós recebemos influência constantemente dos espíritos. Nosso espírito protetor, aqueles espíritos que nos rodeiam o tempo todo, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, nós somos influenciados o tempo todo. Mas a obsessão é a influência persistente. Ela não respeita o nosso livre-arbítrio. E ela tem um objetivo maléfico. E por que essa influência acontece? Tem alguns motivos. Mas antes, bom, vamos continuar. O que leva um espírito a agir dessa forma conosco? Vou falar com a gente, né, de modo geral. O que leva um espírito a obsidiar alguém? Ou obsedar? Um dos motivos é a vingança, que é uma palavra dura, mas é a verdade. Nós não conhecemos o nosso passado nas vidas anteriores. E conhecemos dessa vida. E muitas vezes nós erramos. Com certeza, todos nós que estamos aqui, erramos muito.
em vidas passadas e mesmo nessa vida. Então, aquele espírito que não conseguiu nos perdoar, que não conseguiu seguir em frente, ele fica junto da gente, ele pode nos procurar, nos encontrar e começar a nos influenciar, para nos prejudicar de uma forma geral, para nos desequilibrar no nosso trabalho, com os nossos familiares, para se vingar realmente. Essa influência, gente, essa influência desse espírito vingativo, ela tem uma consequência para a gente muito grave, inclusive no nosso corpo físico. Porque esse espírito desequilibrado, quando ele tem, porque a obsessão, eu falei para vocês que ela é persistente. Então não é que ele chega perto da gente e vai embora. Ele fica junto da gente. E essa convivência com um espírito desequilibrado e doente nos adoece. Então, um dos motivos da obsessão é por vingança. O outro motivo, gente, é por afinidade de atitude, de pensamento, de gosto. Nós que aqui no nosso dia a dia, nós temos afinidade, nós fazemos amizade conforme as nossas atitudes, o nosso gosto. Quem gosta de futebol tem uma turma que fala sobre futebol. Quem é espírita também tem um grupo do centro espírita que frequenta. Então nós fazemos um círculo de amizade condizente com a forma como nós agimos, como nós pensamos. E assim é a nossa amizade com o plano espiritual. Se nós temos o hábito da maledicência, da fofoca, da intriga, da inveja, nós vamos fazer um ciclo de amizade no plano espiritual com espíritos que têm essa mesma tendência que nós temos. Se eu tenho o hábito de beber, de usar outros tóxicos além da bebida, eu vou atrair para perto de mim espíritos que têm esse mesmo gosto. Porque ele vai me utilizar da pessoa para satisfazer aquele vício que ele tinha enquanto encarnado. Um espírito de um alcoólatra, por exemplo, ele não vai morrer e no segundo depois deixar de ser alcoólatra. Ele tem aquele vício e vai demorar um tempo, vai depender muito do esforço dele para ele se livrar. Não é assim aqui enquanto encarnado? O vício não é do corpo, o vício é do espírito. Então, um desses motivos, um outro motivo da obsessão é isso, essa afinidade de gosto que o espírito usa, o espírito obsessor usa a pessoa para satisfazer a sua vontade. Saciar a sua vontade de fumar, saciar a sua vontade de beber, de usar droga, no sexo desregrado. Porque eles sentem as sensações que nós sentimos com muita facilidade. Porque eles não têm mais esse corpo pesado, essa cadeia. Então, os fluidos, as sensações são captadas por eles de uma forma muito, muito fácil. E assim eles se satisfazem. Então, basicamente, nós tem esses dois motivos para a obsessão. E tem, além da obsessão, nós temos basicamente 4 tipos de obsessão. A obsessão simples, que o espírito nos obsidia, por exemplo, por vingança, por afinidade de gosto, porque nós agimos conforme ele quer e ele faz de nós um instrumento. Começa com uma obsessão simples. Assim como uma amizade com qualquer pessoa, a gente começa uma amizade de forma simples e vai estreitando os laços.
Essa obsessão simples, ela passa por um segundo estágio, que é um estágio chamado de fascinação. Esse segundo estágio, ele é bem mais grave, porque o espírito já conseguiu um domínio sobre a gente muito maior do que na obsessão simples. Na obsessão simples, ele chega para a gente, sugere, insiste, e como nós estamos em sintonia com ele, de gosto, ou de culpa, de sentimento, nós fazemos o que ele quer. E vamos cedendo às vontades dele, até que chega a um estágio de fascinação. Esse estágio chamado de fascinação é um estágio em que ele já conseguiu um domínio sobre a pessoa, que ele produz nessa pessoa até a ilusão de que uma coisa aconteceu. Ideias que ele lança na mente dessa pessoa e essa pessoa toma como verdade. Então ele já tem um domínio muito grande sobre o obsidiado. Num terceiro estágio, gente, é a subjugação. Na subjugação, a pessoa está dominada por aquele espírito. E ela age assim, da forma como esse espírito quer. E ela já está totalmente desequilibrada. Porque essa influência tão perversa já desequilibrou fisicamente. E muitas vezes chega a desequilibrar psiquicamente. Aliás, desequilibrado já está, né? Se está sendo vítima de obsessão. Mas isso num estágio bem mais grave. E tem uma também, não menos grave, que é a auto-obsessão. E a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Porque nem sempre tudo é espírito, tudo é influência. Muitas vezes nós nos adoecemos, nós nos preocupamos demais, nós damos importância demais a coisa pequena, nós queremos coisas que não tem valor nenhum verdadeiro, é pura ilusão. E nós ficamos com aquilo na nossa cabeça, lutando para conseguir coisas que não vão nos acrescentar nada. Nós criamos muitas vezes doença. Por um período na minha vida, eu frequentei, posso dizer assim, um hospital em Uberaba, o Hélio Gotti, e eu ficava lá assim, semanas inteiras, que eu estava acompanhando um paciente. E eu ficava impressionada, gente, de ver como tinha umas pessoas que adoravam disputar quem estava mais doente. Era impressionante, era um campeonato. Era assim, eu já passei por esse exame, por esse procedimento, não. Mas eu já passei muito mais, eu já passei por esse. E aí virava aquela competição. Quer dizer, a pessoa quer ganhar de estar mais doente. Ela mesmo se adoece. Então, essa preocupação exagerada, isso tudo pode ser auto-obsessão. E a gente tem que estar muito atento. E mesmo que se for uma obsessão, se ela estiver no começo, a gente tem condições de afastá-la. Com a prece, com a mudança de hábitos, com a força de vontade, porque o nosso pensamento comanda tudo. Se vem um pensamento negativo em mim, eu consigo, para mim, se eu crio esse pensamento, se ele vem, eu consigo afastá-lo, eu consigo mudar de pensamento, eu consigo cantar uma música, eu consigo pegar um livro bom para ler. Então nós temos essa responsabilidade. E aí, a gente passa para uma segunda etapa desse tema obsessão, que é a forma de prevenir e até de tratar. Nós temos um antídoto. E ele é muito claro. Jesus. Não temos que ficar divagando, preocupados com que caminho vai seguir. Porque ele nos disse claramente que ele era caminho, que ele era verdade e que ele era vida. E vida plena.
e vida feliz, e vida em paz. De forma que, se esse é o meu desejo, o caminho é claro. É através das lições dele. E o Cristo resumiu para nós de uma forma que todos nós entendemos. A gente pode ter até dificuldade de aplicar, mas é muito fácil de entender. Ele falou assim para nós: toda a lei, todos os mandamentos, nós podemos resumir, eu resumo em 2. Ele disse. Vocês sabem quais? Muito bem. E o primeiro, antes desse? Isso. Amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, e ao próximo como a si mesmo. De forma que, se eu amar o próximo como a mim mesmo, eu não vou usar os meus olhos, por exemplo, só para criticar, só para achar defeito. Eu não vou ouvir com malícia. Eu não vou usar as minhas mãos para prejudicar. Olha como eu fechei, quantas portas da obsessão eu fechei. Se eu amo o próximo, eu cuido do próximo, eu sou caridoso com o outro, eu sou bondoso com o outro. Mas a gente tem que estar atento para não amar o próximo só lá na rua. Porque a nossa maior responsabilidade é com o nosso próximo lá dentro de casa. É com o nosso próximo marido, é com o nosso próximo esposa, é com o filho, é com o vizinho também, sem dúvida. Mas a nossa responsabilidade maior é lá dentro de casa. Porque às vezes fora é muito mais fácil. Então, a gente tem que começar a prevenir essa obsessão lá na nossa família, lá na nossa casa, e expandir. Porque nós começamos a fechar aquelas portas que a gente deixa abertas para os obsessores. De forma que essa reforma íntima, essa mudança de atitude, essa vontade de ser melhor, de agir com bondade, é a nossa prevenção para a obsessão e também o nosso tratamento. Complementando isso, nós temos a água fluidificada, que o Centro Espírita oferece, o passe, a sessão de os trabalhos de desobsessão, que são trabalhos mais específicos, mas a gente pode procurar a orientação no centro. Então, mas isso é complemento na desobsessão, na cura da obsessão. O que vai prevenir, o que vai nos ajudar e o que vai nos curar é procurar a vida verdadeira. É seguir esse caminho que o Cristo nos ensinou. Todo o resto é ilusão e será motivo para nós de queda e de sofrimento. Então, eu vou encerrar, a Dilson vai continuar com esse tema, vai dissecar esse tema, mas eu vou encerrar pedindo que a gente tenha esse cuidado de colocar no nosso dia a dia, de tentar colocar, ninguém vai mudar de um dia para o outro, mas aos pouquinhos colocar no nosso dia a dia essa lição de amor do Cristo. Muito obrigada. Deus. Gente, eu vou falar uma coisa que eu não falei ainda hoje, viu? Boa noite, sejam bem-vindos. Não falei hoje para ninguém até agora. Bom, a nossa irmã Nancy disse muito bem sobre qualidades de obsessões, tipos de obsessões, né? O que elas causam, deixam de causar, e aquilo que devemos fazer para não sermos submetidos a tal coisa. Porém, nós somos imperfeitos. Eu estou aqui falando, mas eu sou muito imperfeito. Eu estou em busca de perfeição. Todos aqui estão em busca de perfeição. Ah, eu não estou não, tá? Primeiro, reencarnou na Terra, está buscando perfeição. Nossa, mas eu busco perfeição com toda a minha imperfeição? Eu busco perfeição com toda a minha imperfeição? Sim. Porque para você não buscar perfeição, você tem que ser perfeito. Nós temos que ser perfeitos. Se estamos aqui, não somos perfeitos.
riqueza. Então, se buscamos a perfeição no planeta Terra, onde tem guerra, violência de toda sorte, pobreza, miséria e doença, é porque somos muito perfeitos. Nós temos duas linhas que seguimos constantemente. Uma linha a gente segue ela constantemente. É aquela linha horizontal. A nossa vida, nós nascemos, renascemos, lá nenenzinho, vamos crescendo, envelhecendo até o corpo morrer e o espírito prosseguir. Mas tem uma linha vertical, essa linha, nós vamos segui-la ou galgar esse caminho dessa linha se quisermos. Se quisermos. Porque é a linha da ascensão, é a linha da subida. Ela é dura, ela é difícil, ela é muito complicada, mas não é impossível. Não existe impossibilidade quando temos Deus à frente e Jesus para nos proteger e nos ajudar. Porque tendo Deus e tendo Jesus como meta, como força, como foco, automaticamente toda a espiritualidade superior vai estar na nossa cola, vai estar nos ajudando, vai estar na nossa retaguarda, sobre nós, do nosso lado. Aqueles que auxiliam a Deus e a Jesus vão estar constantemente conosco. Ah, mas qual espírito então eu tenho que buscar? Deus e Jesus, primeiramente. Primeiramente eles. E depois, se nos for permitido, busquemos um amigo espiritual para auxílio. Porém, temos um mau hábito de buscar Deus, Jesus e a espiritualidade superior somente quando estamos bem no buraco, bem lá no buraco, bem no fracasso. Abusamos de toda sorte, de tudo. Bebida, cigarro, desvarios em geral, sexo desequilibrado, que foi falado pela nossa irmã Nancy. E depois que estamos lá embaixo, buscamos. Ah, mas quem não vai pelo amor vai pela dor, é assim mesmo, é pela dor. Por que não acordarmos antes de cairmos? Por que cair primeiro para depois acordar? Isso não é um tabu, isso não é uma regra. Isso não é regra da imperfeição. Ah, eu sou imperfeito, eu tenho que errar. Não. Eu sou imperfeito, eu devo buscar a perfeição. E buscar a perfeição eu devo tentar acertar sempre. É muito fácil atribuirmos um problema nosso a um espírito obsessor. Ah, eu estou assim porque devo ter alguma entidade perto de mim, algum imposto, eu vou procurar alguém para tirar de perto de mim. Por que tirar de perto de você? Para que tirarmos de perto de nós um irmão nosso que está nos cobrando, com certeza, alguma coisa que fizemos aí no passado? É assim? Não, vai para lá, lava minha mão, não quero nem saber não. É assim? É assim que tratamos o nosso próximo? Não falamos que devemos amar o próximo? O obsessor não está colado na gente? Ele não é nosso próximo, não? É. Oh, mas como que eu vou ajudar o obsessor? Mudando faixa vibratória. Porque o obsessor, ele é astuto. Ele capta a nossa fraqueza e no momento que a nossa onda vibratória está baixa, ele nos se alia a ela e automaticamente passamos a cometer erros para depois pagarmos por ele. Não, peraí, eu vou pagar, mas a culpa é dele que me obsediou. Não, a culpa é sua que se deixou obsediar. É assim. Porque é muito fácil culpar esses irmãozinhos nossos aí, que agem sobre nós porque nós permitimos. Eu li ontem que a água do mar, ela não afunda um barco se ela não entrar dentro dele. Toda a água do mar, ela não afundará o barco se ela não entrar dentro dele. Os obsessores de toda sorte, deem o nome que quiserem. A gente pode dar o nome aos obsessores de todo nome que a gente quiser. Adversários, daimônios, Satanás, podemos dar o nome. Porém essas pessoas, esses nomes, só vão nos atrapalhar, ou seja, vão nos fazer